conhecer o verdadeiro e único objeto da ciência, formado a partir dos fatos da língua, foi necessária a análise das três fases pelas quais essa ciência passou, sendo elas a da gramática, da filologia e da filologia comparativa ou gramática comparada. Iniciada pelos gregos e perpetuada principalmente pelos franceses, o estudo da gramática foi o primeiro passo para a compreensão da língua. Caracterizada pela lógica e falta de visão científica, a gramática tem como principal objetivo a formulação de regras normativas que distinguem formas corretas de incorretas, sendo algo extremamente estreito e longe de ser algo que surgiu de mera observação. Em seguida surge a filologia, estudo que possui como característica mais marcante a crítica. Essa análise baseia-se na interpretação e comentários de textos pertencentes a diferentes épocas, o que diferencia a língua própria de cada autor, além de esclarecer uma língua arcaica ou obscura a partir de uma língua atual e conhecida pela maioria. A falha apontada por Saussure a respeito da filologia é que ela se aproxima mais da língua escrita, deixando a língua falada de lado. A terceira fase é referente à filologia comparativa ou gramática comparada. Como o próprio nome já afirma, a origem desse estudo surgiu a partir da ideia que as línguas podiam ser comparadas entre si. O orientalista inglês William Jones foi o primeiro a mostrar um indício da utilização da gramática comparada, ao afirmar que todas as línguas pertencem a uma única família. Porém, nessa análise feita por Jones, o conceito da filologia comparativa, que é esclarecer uma língua a partir da outra, não foi aplicado. Outro linguista que explorou esse estudo foi Franz Bopp, que relacionou o sânscrito ao germânico, ao grego, ao latim, etc. Apesar de todo esse esforço para compreender a língua através da comparação, ainda não foi o suficiente para constituir a verdadeira ciência da linguística, muito menos reconhecer seu único objeto. Um elemento falho que Saussure comenta a esse respeito é a falta de um cunho histórico para basear essa comparação entre as línguas, o que gera conceitos errôneos, pois é algo exclusivamente comparativo. Toda essa reconstituição histórica deve ser feita para comparar as línguas. A partir desse método exclusivamente comparativo, considerava-se que a língua era um quarto reino da natureza, junto ao reino animal, vegetal e mineral. Saussure corrige essa ideia, afirmando que a língua é algo social e não natural. Fundada por linguistas alemães, uma nova escola surgiu, a dos neogramáticos. Esclarecendo de maneira mais compreensível a questão da língua, porém ainda com caráter incompleto, essa escola considerava toda uma perspectiva histórica em relação à comparação da língua. Esse fato permitiu que esta ficasse inserida em um espírito coletivo dos grupos linguísticos, deixando de se desenvolver por si e de ser vista como um quarto reino, uma esfera à parte de tudo. A matéria da linguística é constituída por todas as formas de linguagem humana existentes, desde as linguagens antigas até as mais sofisticadas, sendo elas não somente a linguagem correta, e sim toda e qualquer forma de expressão. Independente das diversas formas de pesquisas, são os textos que permitiram ao linguista entender os idiomas passados ou distantes. Dentro do estudo da linguística, existem três principais tarefas. Primeira, fazer a história das famílias das línguas e reconstruir as línguas-mães de cada família. Segunda, procurar em cada língua as principais características de forma permanente e universal, e assim deduzir as leis gerais que serão base para os fenômenos típicos da história. Terceira, delimitar-se e definir-se a si própria. A linguística possui uma relação estreita com outras ciências, tanto as que emprestam ou doam dados que acrescentarão na pesquisa da linguagem. Por exemplo, a linguística deve ser distinguida da etnografia e da pré-história, pois não há o uso da linguagem escrita. Deve ser distinguida da antropologia, onde o estudo se passa pelo homem enquanto espécie, tornando a linguagem um fato social. Por outro lado, podemos relacioná-la a ciências como fisiologia, já que todo o processo de fala passa por explicações fisiológicas do som, ou com a psicologia social, já que tudo na língua é psicológico, inclusive suas manifestações materiais e mecânicas. Então, qual a utilidade da linguística? Não existe uma resposta clara a respeito, porém o que importa é que a linguística interessa a todos que trabalham com textos, inclusive para os indivíduos e sociedades, já que ela é o principal fator de comunicação, sendo usada por todos, muito ou pouco. O objeto concreto integral da linguística é difícil de delimitar. Outras ciências trabalham com objetos que podem gerar diversos pontos de vista. Com a linguística, isso não ocorre, pois é o ponto de vista que cria o objeto. Dessa forma, afirmamos que o fenômeno linguístico é dualista, pois, independente da posição, os lados se correspondem o tempo todo, fazendo com que o objeto não se ofereça integralmente. A partir dessas afirmações, extraímos da linguística características como sílabas se articulam pelos órgãos vocais e são percebidas pelas impressões acústicas.
O som não constitui a linguagem. Ele forma uma ideia, uma unidade complexa, fisiológica e mental. A linguagem tem um lado individual e outro social, onde ambos são interdependentes. Linguagem é um sistema estabelecido e uma evolução. Dentro dessas e outras dificuldades, a língua aparece como solução, pois deve-se tomá-la como norma de todas as manifestações, já que é um ponto satisfatório entre as dualidades. Mas o que é língua? Língua é a parte fundamental da linguagem, que permite o exercício da comunicação entre os indivíduos e sociedades. Por outro lado, classificamos linguagem como um fenômeno físico, fisiológico e psíquico, que pertence ao caráter social e individual ao mesmo tempo. A partir deste princípio de classificação, poderia-se afirmar que o exercício da linguagem é natural, enquanto a língua é uma convenção. Para encontrar o lugar da língua dentro da linguagem, é necessário reconstruir o circuito da fala. Este circuito propõe dois indivíduos, A e B. O indivíduo A forma uma imagem mental, o conceito, associando os signos linguísticos, sendo um fenômeno inteiramente linguístico. Já o indivíduo B recebe as informações geradas em A pelos ouvidos, que vão diretamente ao cérebro, associando a imagem com o conceito correspondente, tornando-se um processo puramente físico. O circuito da fala pode ainda ser dividido em uma parte exterior, que vai da boca aos ouvidos, e uma parte interior, ou seja, tudo o resto. Uma parte psíquica e outra não psíquica, chamamos de executivo tudo aquilo que é ativo, conceito e imagem, e receptivo tudo que é passivo, imagem e conceito. Uma parte ativa e outra passiva, onde a parte passiva vai do centro de associação de uma pessoa ao ouvido da outra, e a passiva, que vai do ouvido desta ao centro de associação. Ao separar a língua da fala, separa-se ao mesmo tempo o que é social do que é individual, e o que é essencial do que é acessório. A língua não constitui o falante. Ela é produto que o falante registra passivamente. Já a fala é um ato individual de vontade e de inteligência. Entrando no campo da semiologia, afirma-se que a língua é uma instituição social, um sistema de signos que exprimem ideias. Daí o surgimento dessa ciência, a qual estudará a consistência dos signos e as leis que os regem, tendo como uma de suas partes o estudo da linguística. O signo sempre escapa à vontade individual ou social, e este é seu principal caráter, que aparece nítido somente na língua. O problema linguística é antes tudo semiológico, e se a intenção é descobrir a verdadeira natureza da língua, deve-se considerá-la no que ela tem de comum com todos os outros sistemas semiológicos. Para a grande parte das pessoas, língua é apenas uma nomenclatura, ou seja, uma lista de palavras que servem para nomear coisas. Ao mesmo tempo que tal concepção simples é criticável, devido ao fato de que a língua vai muito além de uma simples associação entre nomes e coisas e pode ser analisada sobre um outro aspecto, pode também se aproximar da verdade, pois demonstra que a linguística é uma via de mão dupla. O signo linguístico une não uma coisa a uma palavra, e sim um conceito a uma imagem acústica. Os termos que o compõem são psíquicos e estão ligados no cérebro por um vínculo de associação. Tal associação ocorre com a impressão psíquica do som, que forma uma imagem sensorial. Para explicar a arbitrariedade do signo, o autor usa como exemplo a ideia de mar, que, segundo o princípio da arbitrariedade, não possui nenhuma ligação com a sequência de sons M, A, R, pois esta foi definida por convenção. Apesar disso, o símbolo não é possível que o símbolo seja totalmente arbitrário, pois existe uma ligação rudimentar natural entre o significante e o significado, como, por exemplo, a relação entre o conceito de justiça e a balança. Além deste ponto, a arbitrariedade não se aplica à pessoa que fala, sem lhe dar liberdade de escolher o significado livremente, porque o signo está inserido em um grupo linguístico. Em resumo, pode-se dizer que o significante é desmotivado, sem possuir nenhuma relação natural com o significado. Em oposição a isso, poderiam ser colocadas em questões as onomatopeias e as exclamações. Porém, a primeira, apesar de tentar reproduzir fielmente sons, é apenas uma imitação aproximativa e convencional de ruídos, e a segunda não possui necessariamente um vínculo entre o significado e o significante. O caráter linear do significante, apesar de simples, é importante para o mecanismo linguístico. Tal característica afirma que o significante sempre representa uma extensão, que é linear. Os elementos se apresentam um após o outro, formando uma cadeia e pode ser visualizado na representação escrita, na qual a sucessão do tempo é substituída pelas linhas que formam